Meus queridos, eu gostaria de trazer uma palavra rápida. Eu sei que a programação hoje ela está, precisando ser condensada. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta, na epístola, que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3, nos versos 12 e 13. É um texto, meus irmãos, que nas minhas leituras devocionais me chamou a atenção para, principalmente no verso número 13, uma frase que o apóstolo Paulo deixa aqui. Filipenses capítulo 3, aliás, o 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Vamos baixar as nossas cabeças? Vamos falar com o Senhor? Querido Deus, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, que não seja o homem que aqui está, que venha transmitir, ó Pai, a mensagem nesta noite, mas que seja o Senhor, através do Teu Espírito, usando esta pessoa que aqui está, tão somente como instrumento em Tuas santas mãos. E que o Senhor coloque, querido Deus, as palavras na mente e nos lábios, para que nós possamos sair deste local, edificados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Eu já dei aqui, meus irmãos, uma pequena panorâmica da minha vida. Eu nasci e cresci numa fazenda. Com meus 20 anos de idade, eu quis avançar na vida em termos de estudo. E surgiu a oportunidade, meus irmãos, de sairmos do estado do Rio de Janeiro, exatamente do município de Cantagalo, interior do estado, interior do município, e fui para Colatina, no Espírito Santo. E depois que eu fiz essa jornada, meus irmãos, eu descobri que eu dei um presente de grego à minha mãe. Dia 9/9/1970, era o aniversário da minha mãe, foi exatamente o dia que eu parti da casa dos meus pais para Colatina. Eu estava deixando a minha família para trás, deixando algo para trás. E é o nosso tema aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ali nós trabalhamos numa mercearia por 2 anos, fui para Vitória, depois que passei na prova para a polícia, fiz o curso, me formei em julho e comecei a frequentar logo após uma igreja batista, chamada Igreja Batista Monte Sinai, no bairro da Penha, na Grande Maruípe, próximo do quartel-geral da Polícia Militar. E dia 27 de julho de 1975 foi o meu batismo. E logo em seguida a minha decisão ir para o seminário. Mas eu não tinha o estudo completo, porque eu saí de uma região, de uma fazenda que eu não pude estudar. E aí fui me preparar primeiramente em termos de estudo, para depois deslocar até o Rio de Janeiro. Mas neste período, meus irmãos, Deus trabalhou na minha vida na Polícia Militar. Que eu cheguei a 3º sargento e foi quando eu pude comprar a minha biblioteca, roupa, terno, para vir para o seminário.
Aquele curso foi uma bênção na minha vida. E quando eu vim para o seminário, né, passamos muitas noites, a noite inteira estudando, para cumprir com a grade curricular do seminário, com trabalhos que os professores pediam. E tinha trabalho, meus irmãos, que se não tivesse na bibliografia 10 autores citados, o trabalho não era aceito. Deixei, meus irmãos, o seminário e fui para Goiás. O pastor Ezequias não passou esses detalhes, né? De Goiás eu vim para o estado do Rio, numa cidadezinha chamada Laranjais, município de Itaucara. Era exatamente a região onde eu cresci e negociava, quando adolescente e jovem. Voltei para Vitória, pastoreei em Vitória em torno de 10 anos e fui para Pereira Barreto. E neste período, meus irmãos, eu tive que deixar muitas coisas para trás. E na minha conversão, meus irmãos, eu frequentei a igreja 3 anos. E na hora do apelo, meus irmãos, sabe o que eu fazia? Para não ir à frente, porque uma voz me dizia que eu estava muito jovem, que eu estava muito novo, que eu deveria deixar passar mais um tempo para depois eu fazer uma decisão por Cristo Jesus e desfrutar primeiramente da juventude. E na hora do apelo eu sentava em cima das minhas 2 mãos para não levantar a minha mão. E era o pastor Walter da Silva Gomes, o pastor da igreja, foi o meu primeiro pastor. Um homem de Deus, de uma mensagem tremenda. E ele pastoreou por muitos anos a primeira igreja batista de Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro. E eu tive que deixar, meus irmãos, para trás, esquecer aquela vida que eu vivia, que era uma vida um tanto devassa. Para os irmãos terem uma ideia, uma noite, já pela madrugada, se eu não tivesse com 38 na cintura, porque eu era policial, eu acho que eu tinha apanhado muito ou talvez até morrido. E eu tive que esquecer, meus irmãos, aquela vida para agora seguir uma nova vida com Cristo Jesus. Porque o Senhor fez algo na minha vida extraordinário. Quando o pastor fez o apelo, e foi o pastor Erasmo, nesse período houve uma transição de pastor na igreja, né? Eu fui à frente e comigo foram umas 9 ou 10 pessoas. E naquele momento eu assumi um compromisso com Cristo Jesus e levei as últimas consequências. Eu me converti no primeiro domingo de maio de 1975, quando foi dia 27 de julho de 1975, eu estava batizando. Para os irmãos terem uma ideia. Eu tive que esquecer algumas coisas, meus irmãos. Mas eu tinha um gênio, que para alguns é o tal do gênio mau, que fazia parte da minha vida. E quando eu lia a palavra de Deus, e a palavra de Deus tocava na minha vida, tocava no meu coração, e principalmente na minha consciência, eu percebia que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. E se estabeleceu uma briga minha comigo mesmo, diante de Deus, e eu lembro do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E eu tinha consciência disto. E aquela luta, até que Deus foi trabalhando na minha vida, e hoje eu sou o que sou, mas ainda não sou o que eu preciso ser. E olhando, meus irmãos, no contexto deste texto que nós lemos, a partir do verso de número 4, parece que a vida minha e do apóstolo Paulo parece que tem uma certa relação. Ele vai dizer assim, no verso número 4, se bem que eu poderia até confiar na carne.
Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia. Isto para um judeu era uma questão de honra. Apresentando aqui o Samuel, né, e a família tão grande aqui na frente, eu falei, pode organizar uma igreja com a família. Né, pode organizar uma igreja com a família de tão grande, né? Hoje nós não fazemos circuncisão, mas dedicamos, consagramos os nossos filhos ao Senhor. E para o apóstolo Paulo, a questão da circuncisão era algo muito valioso. E ele continua dizendo ainda o seguinte: da linhagem de Israel, portanto, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Benjamim era filho de Jacó, e depois de Israel, que Deus mudou o seu nome. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Ser um fariseu, meus irmãos, era algo extraordinário. Mas hoje é uma ofensa. Se nós chamamos alguém de fariseu, nós estamos ofendendo alguém. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Portanto, meus irmãos, ele tinha a concepção de que ele estava servindo a Deus, que ele estava agradando a Deus, simplesmente por ser um religioso intocável. E ele continua relatando a sua vida religiosa, né? Quando ele chega no verso número 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Aqui ele começa, meus irmãos, a esquecer a sua vida em que ele viveu até no momento que ele teve aquele encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, em que ele cai por terra e sai dali cego, e Ananias ora por ele lá na Síria, né, em Damasco, e ele volta a enxergar, não só do ponto de vista físico, os olhos, mas ele passa a enxergar agora com a alma, com a mente, com o coração. E ele então continua dizendo, né, e ele vai dizer que tudo isto não tinha nenhum valor para ele, porque a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo Jesus, a razão do seu viver não era mais uma religião, não eram mais os preceitos dos fariseus, mas era Jesus Cristo, aquele que havia sido crucificado, que morreu, que ressuscitou e apareceu para ele. Eu não sei qual é a razão do seu viver, eu não sei qual é a razão por que você está nesta igreja ou em alguma outra igreja, eu não sei. Mas a razão, meus irmãos, principal de nós estarmos numa igreja, a razão principal da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Porque se não for Jesus Cristo, nós estamos perdendo o nosso tempo. E eu descobri isso, meus irmãos, com meus 25 anos de idade. E a partir daí, meus irmãos, a minha intenção é viver com Cristo e para Cristo. No verso de número 8 ele vai dizer, sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas
e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Meus queridos, nós precisamos às vezes esquecer até a nossa religião que nós colocamos acima de Cristo, acima da palavra de Deus. Uma das coisas que eu tenho incentivado os membros da pequena igreja batista bíblica em Pereira Barreto é ler a Bíblia. E se tiver dúvida, me consultar e consultar o meu concunhado que lá está nos ajudando naquela igreja e ajudando a cuidar da sogra, que já está com 80 anos e com alguns problemas de saúde. Ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Meus irmãos, não existe outro manual para nos direcionar a Jesus Cristo, que é o único Salvador, a nos direcionar para o céu, a não ser a palavra de Deus. Nenhum outro livro substitui. No verso número 9, ele vai dizer o seguinte: e seja achado nele, não tendo como minha justiça a quem vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. Quando eu leio a carta aos Romanos, no capítulo de número 12, meus irmãos, eu fico encantado com a sabedoria, com a inspiração que Deus deu ao apóstolo Paulo para escrever as cartas, mas principalmente a carta aos Romanos. E eu não sei quantos sabem aqui que a conversão de Lutero, que trouxe a reforma luterana, a reforma protestante, a conversão dele se deu na carta aos Romanos, quando ele leu o capítulo 1, principalmente o verso ali de número 16 e 17. A fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando nós lemos lá Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. No verso de número 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Verso 11, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. E aqui eu quero fazer um destaque, meus irmãos, nesta palavra, prosseguindo. Quando nós vamos dar uma olhada ali, meus irmãos, na língua original do Novo Testamento, que é o grego, o sentido aqui, eu prossigo, e aqui está traduzido bem próximo, eu prossigo e continuo prosseguindo até o momento que eu partir desta vida, ou Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Este é o sentido na língua original. É um prosseguir, meus irmãos, constante, é um andar com Cristo 24 horas por dia, todos os dias. É este aqui o sentido, né? No verso número 13 ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. A vida cristã, meus irmãos, não é como marchar como um soldado no mesmo lugar. É um andar. Nós temos um alvo. E o primeiro alvo, meus irmãos, é Jesus Cristo. O segundo é a salvação em Cristo Jesus. E o terceiro é quando partir para o céu.
Paulo teve que esquecer algumas coisas, eu precisei esquecer algumas coisas na minha vida para que Cristo fizesse parte da minha vida. É a primeira vez que eu estou nesta igreja, apesar de ser amigo, e posso dizer amigo do peito, amigo do coração, do pastor Ezequias, mas eu não conheço os irmãos, eu não sei da vida dos irmãos. Mas talvez nesta noite, você que aqui está, você precise esquecer algumas coisas e deixar para trás, para você viver uma vida com Jesus Cristo. Quem sabe você precisa ler mais a Bíblia. Quem sabe você precisa orar mais. Quem sabe você precisa ter mais comunhão com o Senhor. Quem sabe você precisa ter mais comunhão com a igreja do Senhor, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Quem sabe você precisa ter mais comunhão com a sua família, mais paciência com a sua família, mais amor com a sua família. Quem sabe você precisa deixar para trás ressentimentos, ódio, precisa deixar para trás orgulho. Eu não sei. Eu posso falar de mim. Eu precisei deixar muitas coisas nesse sentido para trás, meus irmãos. Eu carregava ressentimento. Eu carregava orgulho no meu coração. Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, Deus foi arrancando isto, foi tirando isto do meu coração, da minha mente, para fazer da minha vida um pastor. E eu sei das minhas limitações, eu sei da minha capacidade, que não é o que Deus talvez gostaria que fosse, mas pela misericórdia de Deus, Deus tem usado a minha vida e livrado vidas pelo sangue de Jesus Cristo de um final ruim. E quero contar aqui uma experiência que eu ouvi há poucos dias atrás, uns 2 meses atrás. Acho que não chega a 3 meses atrás. Teve um culto na casa de uma irmã da nossa igreja, nome Marisa, e lá estava uma amiga dela, que não é da igreja, mas já esteve frequentando a igreja, e não é todo dia que eu faço uma reflexão, mas eu leio, quando eu leio o texto bíblico, quando um versículo chama a minha atenção, eu paro ali e vou fazer uma reflexão e posto nas redes sociais. Inclusive o Marcílio faz parte de um grupo que eu e o pastor Jorge Donizete criamos, né? E eu posto ali. E aquela pessoa amiga da Marisa compartilhou com a minha esposa que alguém estava numa dificuldade tremenda e que estava pensando em um suicídio. E aquela amiga não sabia o que fazer com a pessoa que estava nesse estado. E ela lembrou da reflexão que eu tinha postado, que ela recebe as reflexões bíblicas. E ela copiou e postou para esta amiga dela. E a amiga, ao ler aquela reflexão, ela desistiu do suicídio. Meus irmãos, ali não estava a personalidade do pastor Flávio. Ali não estavam só o pensamento do pastor Flávio. Ali não estava só as palavras do pastor Flávio. Eu entendo que Deus usou aquilo que Deus colocou no meu coração e na minha mente para fazer aquela reflexão, porque alguém haveria de ser abençoada por aquilo que eu postei.
Meus irmãos, eu não sei o que se passa na sua vida, o que você tem que esquecer, o que você tem que deixar para trás. Mas com certeza o Espírito de Deus está dizendo a mim e a você o que nós ainda precisamos esquecer e deixar para trás, para caminharmos desimpedidos com o Senhor Jesus Cristo. E se isto está falando ao seu coração, eu gostaria que você pudesse deixar Jesus Cristo fazer a obra completa na sua vida. Eu sei, meus irmãos, que nós não seremos santos completamente nesta vida aqui. A santidade plena será depois que partirmos daqui, porque enquanto nós vivemos aqui, nós estamos vivendo na carne, e a carne, o Senhor Jesus Cristo disse que ela é fraca. Ela está sujeita à influência do pecado. Mas eu gostaria que você meditasse, que você analisasse o que você precisa esquecer e deixar para trás, para caminhar numa vida plena com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo com certeza há de fazer grandes coisas em nossas vidas, e fazermos de nossas vidas um instrumento nas mãos dEle, para ganharmos outras vidas para o Senhor. Quando a gente diz amém, assim seja, eu estou concordando, né? Os irmãos podem dizer amém? Deus abençoe. Foi um prazer, muito obrigado, meus queridos. Ore por nós lá em Pereira Barreto. E nós estamos lá também levando a mensagem do Senhor para os moradores daquela cidade.